Creche Arco-Íris. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre adaptação, esse assunto. As mães um pouquinho inseguras, né, com esse processo, que é super normal. Então eu vim aqui falar um pouquinho sobre isso com vocês. Aqui na nossa escola, a gente tem um protocolo que foi criado por mim, um protocolo de adaptação. Esse protocolo, ele tem 5 dias inicialmente, né, uma semana, e aí depois a gente vai avaliando criança a criança quais serão os próximos passos para a gente finalizar o processo de adaptação. Eu digo sempre que o processo de adaptação ele pode levar até 2 meses, então o chorinho, na hora da despedida, desconforto, né, tanto para a criança quanto para a família. Esse processo ele vai acontecer durante mais ou menos 2 meses, então não precisa ter pressa nenhuma, tudo tem que ser feito com muita tranquilidade e é só seguir, né, esse protocolo que a gente indica que o resultado é sempre uma adaptação bem sucedida. A gente não tem casos de adaptações que não deram certo, todas dão certo. Vamos lá. Como é que funciona esse protocolo, que é a semana mais importante? Primeiro e segundo dias. Esses 2 primeiros dias eles são muito importantes porque é quando a gente vai apresentar todo esse ambiente novo para a criança. Então a gente pensa, né? A criança está ali no convívio da família durante todo o processo, né, de primeiros anos de vida, 1, 2, 3 anos, e ela está naquele vínculo ali familiar, às vezes uma babá, às vezes, né, o contato que tem com outras crianças é o parquinho, muito pouco, muito rápido. E aí ela vem para esse outro ambiente onde tem muitas pessoas circulando, muitos funcionários, outras famílias, outras crianças. Então, esse processo de conhecer esse espaço, ele já tem que ser, por si só, muito cuidadoso. Então, primeiro e segundo dia na escola, a criança não vai ter contato ainda com outras crianças e vai ficar apenas 2 horas, apenas com a professora, que vai ser a professora da turminha. Então, no primeiro e no segundo dia, a gente incentivar a formação do vínculo da criança com o profissional da creche. O que nós queremos nesse processo? Nós queremos que ela tenha alguém em que ela confie aqui na escola, alguma pessoa em que ela crie vínculo, que ela, em caso de se sentir insegura, que ela saiba que ela vai ter um colinho, vai ter um suporte nessa pessoa. Então, primeiro e segundo dia é para iniciar esse processo de vínculo da criança com a professora. A família, nesse processo, deve incentivar essa relação. Então, todas as vezes, falar bastante sobre a tia, incentivar, vai no colinho da tia, fica com a tia. Isso já é muito importante, porque a criança só vai confiar na professora se ela perceber que a família também confia, se ela se sentir segura para confiar. E quem vai dar esse passo inicial para ela confiar na professora é a família, quem estiver fazendo a adaptação. No terceiro e no quarto dia, ela aí vai ter contato com outras crianças. E a ideia nesse terceiro e quarto dia é, já tendo a professora como referência, como vínculo, a gente já vai tirar os pais aos pouquinhos. A gente sempre indica que a família se despeça e diga: vou ao banheiro, vou beber água, vou fazer qualquer coisa e volto. E aí a família sai e deixa a criança com a professora e com os amiguinhos. Toda vez que a criança solicitar, o familiar deve retornar e dizer: eu estou aqui, tá tudo bem, eu só fui beber água, já retornei. Pronto. Quanto mais vezes esse processo se der no terceiro e no quarto dia, melhor para a adaptação. Nós queremos que a criança perceba nesse terceiro e quarto dia que ela não está sendo abandonada, que a família vai e que depois volta. E que ela dessa insegurança, dessa separação do familiar, dessa ansiedade da separação do familiar. No quinto dia, que costuma ser uma sexta-feira, né, dependendo dos casos, no quinto dia a gente vai fazer o mesmo processo, o familiar vai sair, vai deixar a criança com a professora e com as crianças, só que no quinto dia a gente precisa que o pai ou a mãe, o familiar que estiver acompanhando a adaptação, demore um pouco mais para retornar. Por que
que a gente precisa muito? É muito importante a gente ter esse momento desse retorno um pouco mais demorado. Porque é nesse dia que a gente vai dar esse espaço para que o vínculo entre a criança e o profissional da creche, ele se estabeleça de fato. Porque é nesse dia que a gente vai ter uma queixa, um chorinho da criança e a gente vai tentar que ela se deixe acalmar por outra pessoa, que não seja a família, no caso a professora. E a professora também precisa entender como acalmar essa criança sem chamar a família. Então, esse espaço é muito importante para a consolidação desse vínculo da criança com o profissional. E aí, terminamos a primeira semana do protocolo. Na semana seguinte, a gente vai reavaliando. Então, a partir daí, a criança é que vai definir os próximos passos da adaptação. Porque, inclusive, agora a gente nem está usando mais esse nome adaptação, né? Porque, na verdade, a gente não quer que a criança se adapte. Na verdade, nós queremos acolher a criança, entender a dor dessa criança, entender todo o processo dela, né? Porque cada criança é um ser único e com as suas questões individuais, então a gente tem que ter esse olhar que na verdade é um acolhimento desse momento que ela está vivendo, que não é um momento simples para algumas delas, é um momento que ela se separa da família, que ela se separa do quartinho, que ela se separa da casinha dela, então pode ser um momento um pouco difícil para algumas crianças e aí cabe à escola fazer o acolhimento, tanto da criança quanto da família, né? Que é outra parte importante da adaptação. A gente está aqui para dar todo o suporte para essas famílias que também estão sofrendo na separação. Muitas mães precisam retornar ao trabalho, não é algo simples, quando é o primeiro filho, né? É muito difícil separar e a gente entende todo esse processo, então a gente dá esse suporte para as mãezinhas também. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado a vocês que vão iniciar a adaptação agora, a vocês que estão se preparando para iniciar a adaptação no segundo semestre ou ano que vem. Espero ter contribuído um pouquinho com a nossa experiência aqui nesse momento tão difícil, tão desafiador, mas também um momento muito lindo e muito mágico, que é colocar a nossa criança para iniciar a sua trajetória escolar, para desenvolver sua autonomia, para desenvolver sua parte cognitiva, para aprender a brincar, para aprender a se relacionar melhor com os amigos e com a sociedade.